Olá, meus amigos, mais uma vez, um bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui agora pela sala 57. Nós vamos continuar nossa série do Grande Conflito e aqui vamos trabalhar dois capítulos, tá? Não somente, claro, os dois capítulos não serão apresentados agora de uma só vez, mas um capítulo hoje e um capítulo amanhã. Conversando um pouco com os organizadores, especialmente com o pastor Wagner, sobre a nossa agenda, nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, nós vamos ter esses 2 dias, domingo e segunda-feira, mas no próximo domingo a gente se encontra novamente e vamos concluir a cada domingo no mês de setembro essa terceira ou quarta parte, se não estiver enganado, dos estudos do livro O Grande Conflito, esse livraço que tem falado muito ao nosso coração. Como passa rápido, nós já estamos praticamente entrando no 18º capítulo do livro O Grande Conflito, e o título de hoje é Uma Profecia Muito Significativa. O ponto central do capítulo de hoje vai tratar sobre o chamado de Miller, os estudos de Miller, a pregação de Miller e também a ênfase especialmente na profecia das 2.300 tardes e manhãs, ok? Bom, vamos começar então, e como sempre tenho falado e tenho tornado um pouquinho mais didático, eu vou fazer a minha apresentação aqui em PowerPoint para ficar mais claro. Bem, se você gosta de redes sociais, se você tem Twitter, Instagram, ou Facebook, mas especialmente no Instagram, eu estou por lá, então você pode me seguir, PR Lucas Alves, tá? PR Lucas Alves. A cada dia é colocado um pensamento, uma frase do dia, e todos os sábados é uma postagem que me chama muito a atenção. Eu coloco uma mensagem na sexta-feira só sobre o sábado, um pensamento, uma reflexão só sobre o sábado, e é impressionante o engajamento, o interesse das pessoas nessa preparação desse dia. Então, você pode me seguir lá, PR Lucas Alves, seja muito bem-vindo. Bom, vamos então para o capítulo de hoje, é o capítulo 18, e eu imagino que vocês podem recordar que quando nós começamos essa série do Grande Conflito, nós falamos que seria muito importante, quando eu disse nós, eu não estou me referindo só, claro, obviamente só a mim, mas o Wagner falou isso, e outros pastores também falaram isso, que é muito importante que você faça duas coisas com o livro, que você leia o livro e, claro, que você também compartilhe a mensagem desse livro com algumas pessoas. Bom, no capítulo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a pessoa e o ministério desse grande homem que foi Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele vem de uma família cristã e a sua família era batista, o seu avô também era batista, a sua mãe era batista, e havia um interesse muito grande de que Miller entregasse o seu coração a Jesus Cristo. Grande Conflito, página 277, diz que sua mãe era uma mulher verdadeiramente piedosa, e na infância estivera ele sujeito às impressões religiosas. No entanto, ao atingir o limiar da idade adulta, foi levado a associar-se com deístas, cuja influência foi tanto mais acentuada pelo fato de serem, na maioria, bons cidadãos. Bem, Miller, ele teve algumas impressões fortes na sua infância, na sua juventude, por causa do testemunho diário da sua mãe e também das pessoas que cercavam Miller. Mas, algum tempo depois, Miller, já na sua fase adulta, ele começou a ter relacionamento com algumas pessoas que, na época, tinham um pensamento que era muito comum na sociedade, que era o deísmo. O deísmo acreditava que Deus existia, mas que Deus ele não tinha interesse nos assuntos comuns da vida. Ou seja, você que tem um filho que está doente, você que tem um marido que está desempregado, você que está passando por alguma crise existencial, Deus ele não tem uma relação direta com as necessidades humanas. É como se o planeta Terra fosse um grande relógio que ele deu corda e aí então vai por conta própria. Então, essa filosofia era muito marcada, muito conhecida naquela época, e Miller, automaticamente, ele incorporou pelas associações que ele fez na sua idade adulta esse estilo de vida. É interessante dizer que Miller, ele era uma pessoa extremamente capaz, extremamente inteligente, e ele tinha um certo humor refinado. E Miller, muitas vezes, ele fazia chacota das pessoas que pregavam, inclusive do seu tio e também do seu avô. E isso irritava muito a mãe de Miller, porque
não era agradável ver que alguns pregadores, alguns cristãos, e até o modo que eles pregavam, servia de chacota para Miller. E uma certa vez, a mãe de Miller, procurando o seu avô, disse: olha, estou muito chateada porque Miller faz isso com muita frequência. E então o Phelps, se eu não estiver enganado, o avô do Guilherme Miller era Phelps, ele disse: olha, fique tranquilo, porque eu acredito que Deus tem grandes planos para esse garoto. Olha só que coisa interessante. Deus tem grandes planos para esse garoto. É interessante que nós que somos líderes, nós que somos pais, nós que somos adultos, nós nunca podemos perder nossa visão e nossa sensibilidade daquilo que os jovens podem se tornar. Não deixe que escolhas erradas ou até mesmo atitudes que não nos agradem de nossos filhos, de nossos parentes, das pessoas que estão mais perto de nós, tire de nós ou roube de nós a esperança de que Deus pode trabalhar no coração dessas pessoas. E o velho Phelps, ele tinha essa convicção de que Deus iria trabalhar no coração de Guilherme Miller. Bom, algumas coisas aconteceram na vida de Miller que posteriormente levou uma certa sensibilidade do seu coração. No Grande Conflito, página 278, diz assim: mas com a idade de 34 anos, o Espírito Santo impressionou-lhe o coração com a intuição de seu estado pecaminoso. Olha que coisa interessante. Não encontrou em sua crença anterior certeza alguma de felicidade além do túmulo. Interessante que nós vemos de forma assim muito clara a pessoa do Espírito Santo, ele sempre tem na agenda cada ser humano e não desiste de ninguém. Então eu quero dizer para você que ora pelo seu marido, para você que ora pela sua esposa, para você que ora pelos seus filhos, para você, filho, que ora pelos seus pais, não desista, porque nosso papel é testemunhar, e a obra mais profunda que o Espírito Santo faz é onde o ser humano não consegue alcançar. As orações, as intercessões, os testemunhos, as influências sucessivas dos familiares do coração e na alma de Guilherme Miller foram desenvolvidas, aprimoradas e aprofundadas através da pessoa do Espírito Santo. Nós trabalhamos muito para levar pessoas a Cristo, mas o Espírito Santo trabalha de forma poderosa para levar o Evangelho a essas pessoas. As impressões da cabeça de Miller apareceram novamente. E Miller, então, foi sensível ao Espírito Santo. Mas há algo que aconteceu também no mundo de Miller naquela época, porque Miller também participava do exército em 1812. Você sabe que ocorreu a guerra entre os ingleses e os americanos, e Miller, essa guerra durou, foi de 1812 a 1815, e Miller participou dessa guerra. E Miller escrevia no seu diário o que estava acontecendo e também enviava cartas para sua esposa. E esse foi um ingrediente também que levou muito à reflexão de Miller. E Miller, certa vez, ele, passando por essa dura experiência de 1912, ele diz o seguinte: não falta muito, e assim como Spencer, que era um amigo dele, eu também deixarei de existir. Que pensamento solene. Essa carta ele escreveu para sua esposa em 1814. Então, Miller fazia reflexão sobre o que vai ser da minha vida. Será que existe esperança além do túmulo? E é interessante que aconteceu em uma das batalhas, que essa foi a Batalha de Plattsburgh, em 1814, né? Ele escreveu dizendo o seguinte: um resultado tão surpreendente porque as forças inglesas eram extremamente maiores do que o poderio americano. Mas de forma surpreendente, de forma miraculosa, eles venceram. E Miller disse: um resultado tão surpreendente e contrário a todas as probabilidades me pareceu obra de uma força mais poderosa que a humana. Então, no coração de Miller, ele estava consciente de que aquela vitória, a proteção de sua própria vida, sem dúvida nenhuma, tinha uma mão que estava sustentando a sua existência e, ao mesmo tempo, conduzindo os seus passos. Posteriormente, então Miller então começa a estudar a Bíblia e ele vê algo bem interessante. Olha o que ele diz. Depois que ele retorna da guerra, coração sensível, aberto, ele então passa a estudar as Escrituras, porque não viu no deísmo uma sustentação para a sua própria vida. E aqui diz o seguinte: vi que a Escritura Sagrada
apresentava precisamente um Salvador como que necessitava. Olha que coisa interessante. Ele disse: eu fui para a Bíblia e vi que eu precisava de um Salvador. E esse Salvador a Bíblia me mostrou. E fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado, tão inspirado, desenvolvia princípios tão perfeitamente, está equivocado aqui, tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. A Bíblia tornou-se, então, o meu estudo principal, e posso, em verdade, dizer, pesquisava com grande deleite. No ano de 2015, eu tive o privilégio de visitar a Andrews University e ir até o lugar onde são guardadas algumas relíquias da Igreja Adventista. Entre essas relíquias, eu tive o privilégio de ver a Bíblia de Guilherme Miller, de tocar naquela Bíblia, e de ver que a Bíblia de Guilherme Miller é uma Bíblia realmente de uma pessoa que estudava, que se deleitava em compreender o que o texto estava dizendo. E aqui eu quero dizer algo para vocês. O que me chama a atenção é que Miller, ele passa então a estudar a Bíblia. Ele se detém em algo que me chama muito a atenção, que é nos aspectos gráficos das Escrituras, que ele se deteve. Por exemplo, ele começa a estudar e começa a fazer algumas análises dos períodos proféticos. Por exemplo, ele chega à conclusão que é o seguinte, que na Bíblia existem várias referências a períodos proféticos, como, por exemplo, 120 anos no dilúvio, 7 dias dentro da arca, 40 dias durante a chuva, 400 anos no Egito, e aí, então, os 3 cestos, as 3 ramas de figueira, as 7 vacas, e aí, então, ele vai construindo e sensibilizando e se abrindo para perceber algo. A Bíblia, ela trata muito bem de períodos proféticos. Então, ele enxerga algumas coisas interessantes dentro dos 40 anos de Israel no deserto, dos 3 anos e meio de fome de Elias, dos 70 anos do cativeiro babilônico, dos 7 tempos da loucura de Nabucodonosor, das 7 semanas da reconstrução do templo, das 62 semanas da reconstrução do templo até o batismo de Jesus Cristo, e assim segue. Então, Miller, ele faz algo bem interessante. O que é que me chama muito a atenção de Miller? É que Miller, ele usou um critério muito consistente, que foi o seguinte: eu não vou ler a Bíblia no verso seguinte, ou no capítulo seguinte, ou no livro seguinte, sem entender o anterior. Então, perceba bem uma coisa. Ao Guilherme Miller estudar a Bíblia, ele considerava muito um elemento que nós precisamos exercitar hoje. A Bíblia, ela não é um livro, esse livro aqui não é um livro apenas para ser lido. É um livro que precisa ser estudado, analisado. Porque se é superficial, crentes superficiais, pessoas superficiais na leitura da Bíblia são crentes superficiais. Se você se aprofundar nos estudos das Escrituras, você vai ter 2 experiências tremendas. E isso aconteceu com Miller. A primeira é que a compreensão do texto bíblico traz satisfação para a nossa vida, traz gozo para a nossa vida, traz reflexão para a nossa vida. Em uma época, meus irmãos, aqui eu quero fazer um apelo para vocês, em que as pessoas estão mais se acostumando a vídeos de redes sociais, do que análise de textos bíblicos que gera profundidade, eu faço um apelo para vocês. Menos vídeos de WhatsApp, menos vídeos de YouTube, mais momentos de estudo da palavra. A palavra, ela tem que estar aqui na nossa mente. A gente tem que quebrar a cabeça para entender o que os textos estão dizendo. E o que me chama a atenção é a decisão forte, convicta de Miller de dizer: eu não vou para nada, não vou nem para nenhum comentário. É claro que não precisa disso hoje em dia, que a gente pode ter vários auxílios e comentários, mas Guilherme Miller diz: eu vou me deter apenas em uma concordância bíblica e vou para o texto bíblico. Quero fazer um apelo para vocês. Ainda nós não chegamos no final, mas seja um estudioso da palavra. Se você quer ter uma experiência profunda com Deus, seja um estudioso da palavra.
Entre várias coisas que nós podemos aprender de Miller, uma delas é: a palavra é um livro muito sério para ser lido de forma superficial. A palavra de Deus é um livro muito sério, muito rico, muito valioso para ser lido de maneira superficial. Mas há outro elemento que também que me chama, como eu falei para vocês, são dois elementos que me chamam a atenção quando estudamos o livro da Bíblia, né, e as revelações de Daniel e Apocalipse, é que quando Miller estudou, Miller viu que em Jesus, olha aqui a frase, em Jesus, a parte final, a Bíblia tornou-se então o meu estudo principal e posso, em verdade, dizer, pesquisava com grande deleite. Mas na parte anterior diz assim: tornaram-se elas o meu deleite e em Jesus encontrei o amigo. E aí nós vamos entender uma coisa, amigos. Profundidade nas Escrituras e entender uma coisa. Tudo que a Bíblia fala aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Então não dá para você ler a Bíblia e se tornar um intelectual indiferente. Não dá para você ler a Bíblia e se tornar um teólogo de prateleira. Quando você lê Bíblia, você tem uma experiência mais real com Deus, porque a Bíblia testifica de Jesus Cristo. Então nós vamos ter uma experiência mais profunda com Jesus Cristo. E é interessante que entre os temas que mais chamaram a atenção de Miller foi esse. Miller achou que a vinda de Cristo, literal e pessoal, é plenamente ensinada nas Escrituras. E Miller gostava muito de ver textos como, por exemplo, o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16. O Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, Miller, ele tinha essa certeza do retorno glorioso de Jesus Cristo a essa terra. Então, Miller passou, então, a estudar as Escrituras, e na cabeça dele, ele se detém, então, vamos abrir, então, a Bíblia, aqui agora, por gentileza, no texto que é bastante conhecido, que é Daniel, capítulo de número 8. Daniel, capítulo número 8. E aqui nós vamos encontrar em Daniel, capítulo 8, e versículo de número 14, um texto que é extremamente conhecido por nós, que diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havia, na época de Miller, existiam, na época de Miller, várias igrejas que tinham uma interpretação. A interpretação seria que o santuário já era comum, tá? Dentro da teologia daquela época, era comum se entender que o santuário era a terra. Então, Miller passa, então, a estudar livro por livro, se detém, então, especialmente em Daniel, e então ele diz, não, peraí, 2.300 tardes e manhãs, e a gente vai ver um panorama rapidinho sobre isso. Ele pensa o seguinte, não, essa purificação, então, essa purificação do santuário é terra, então a terra será purificada, como será purificada? Com a volta de Jesus, então ele faz os cálculos na cabeça dele, a purificação da terra, que ocorreria em 2.300 tardes e manhãs, era o que a profecia de Daniel 8,14 apontava. Então, olha o que o livro Grande Conflito fala sobre essa descoberta, entre aspas, de Miller, porque a interpretação, como sabemos, estava equivocada. Miller aceitou a opinião geralmente acolhida de que, na era cristã, a terra, olha o que ela diz, Ellen G. White diz, Miller aceitou a opinião geralmente acolhida, ou seja, era uma compreensão popular, embora equivocada, de que, na era cristã, a terra é o santuário. E, portanto, compreendeu que a purificação do santuário, predita em Daniel 8,14, apresenta a purificação da terra pelo fogo à segunda vinda de Cristo, ok? Então, Cristo viria com poder e glória, e a terra, então, seria purificada. Bom, a compreensão das 2.300 tardes e manhãs é fundamental para nós, porque nós adotamos o princípio histórico, tá? O método histórico de interpretação. Nós não usamos um modelo futurista e não usamos um modelo preterista, ou seja, a gente não joga as 2.300 tardes para frente e nem para trás, mas a gente vê como uma linha do tempo. Então, no Grande Conflito, página 287, vemos o seguinte: por estes dados, não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias. Tendo sido as 70 semanas, 490 anos para o povo judeu, 70 semanas,
conforme Daniel fala, no capítulo número 9. Separados os 2.300 dias, ficaram restando, então, 1.810 anos. 10 dias, que, obviamente, são anos. Depois do fim dos 490 dias, os 1.800 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34, tá? Rapidinho, é fácil de pegar, tá? Contando do ano 34, 1.810, se estende até 1.844. Então, aqui, um gráfico rapidinho para você olhar. Então, vamos olhar aqui primeiro a floresta, tá? Ok? Então, olha só, você tem uma visão geral, 2.300 anos na parte azul, mas aí eu vou então um pouquinho mais profundo, eu vejo as 70 semanas, que foi exclusiva para o povo judeu, que começou justamente com o decreto de Artaxerxes e termina com o apedrejamento de Estevão, quando a própria liderança judaica decide não aceitar Jesus Cristo como Salvador, no ano 34. E então, somando isso, eu tenho então 1.810 anos, e chegamos então ao ano de 1844. E esses são os eventos que acontecem às 70 semanas, que aí nós temos as 7 semanas, 62, e depois mais uma semana, e entramos então nas 2.300 tardes e manhãs, começando em 457, ou seja, uma profecia voltada para o povo de Deus naquela época, Israel, e aí então, de forma muito abrangente, o povo remanescente termina com o povo remanescente em 1844. Miller então passa a pregar, e em 1833 Miller recebeu da Igreja Batista, de que era membro, ou seja, ele nunca foi adventista do sétimo dia, ele era membro da Igreja Batista, ele recebeu uma licença para pregar. E grande número dos pastores de sua denominação aprovou-lhe também a obra, e foi com essa sanção formal que ele continuou, porque ele já havia pregado, já havia começado a pregar, continuou com os seus trabalhos. É interessante, nós percebemos que muitas pessoas ouviram a pregação de Miller. A pregação de Miller, às vezes, permita aqui fazer uma observação. Às vezes, quando pessoas pregam sobre profecias, torna, às vezes, as profecias algo muito analítico e muito histórico, e às vezes perde o centro da profecia, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, olha, quando você termina as 70 semanas, os 490 anos do povo judeu, tudo gira em torno do ungido, que é Jesus Cristo. Tudo em torno do ungido. Ok? O batismo de Jesus, depois o apedrejamento de Estevão, porque estava apontando Jesus como Messias. E quando nós chegamos, então, no final das 2.300 tardes e manhãs, 1844, a gente continua falando de Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está fazendo agora no santuário celestial. Então, se você pega os 490 anos, e o centro desses 490 anos era o ministério do ungido, do Messias, e se agora eu entro em 1844 e eu olho para o ministério de Jesus Cristo, que é o final das 2.300 tardes e manhãs, no santuário celestial, então isso quer dizer que a nossa pregação, amigos, pode ter gráfico, não tem problema. Você tem que ter data, começa aqui, termina ali, não tem problema. Você tem que ter fatos históricos, está tudo certo. Mas o centro é a pessoa de Jesus Cristo. A gente não pode se esquecer disso. O centro de toda a profecia. Talvez muitas pessoas não se encantem tanto de estudar profecias, porque a gente dá ênfase demais na data, no evento, que, repito, tem o seu lugar, mas não é o mais importante. A data e o evento precisam apontar para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Às vezes a gente fala de Jesus Cristo e não dá o peso histórico e profético e gráfico das suas ações da história. Ou, às vezes, a gente fala tanto da história e esquecemos de lado a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós apresentamos gráficos daquilo que Jesus Cristo daquilo que Jesus Cristo fez, e o ponto central da profecia sempre aponta para ele, a gente não pode esquecer, amigos, que isso tem que se traduzir em uma experiência prática. Guilherme Miller estudou profecias, mas encontrou em Jesus um amigo. Aleluia. Eu pergunto, é isso que você quer também ao estudar a Bíblia? Pastor, eu quero estudar profundamente Daniel, Apocalipse, mas eu quero, ao estudar profecias, encontrar em Jesus
um amigo. Levanta a mão aí, irmão, se você crê nisso. Levante sua mão aí. Diga, pastor, olha, eu creio nisso aí, viu, pastor? Eu creio. É isso que eu quero para a minha vida. Quero me aprofundar. Não quero ser crente superficial. Não quero ser crente que não queima os seus neurônios para compreender textos bíblicos. Eu quero me desgastar no estudo da Bíblia, mas também quero encontrar Jesus Cristo. Nós não podemos excluir análises proféticas de uma experiência real com Cristo, tá? Porque a profecia em si aponta para ele. Bom, continuando ainda, olhando essa experiência de Guilherme Miller, algo bem interessante acontece em 1833. No Grande Conflito, página 281, diz assim: depois de 2 anos, depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador, que é a queda das estrelas, em 1833. Esta profecia, que foi apontada por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo número 29, teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833. Depois você pode entrar no site da NASA ou alguns sites que falam um pouco sobre astronomia e você vai ver algumas referências sobre essa queda das estrelas. E essa queda das estrelas, nós entendemos que foi o último sinal apresentado para a volta de Jesus Cristo, ok? Miller fazia tudo que Miller ensinava, Miller colocava na prática. É interessante, né? Miller era um pregador de profecias, mas era um pregador que traduzia, que levava as pessoas a colocar em prática seus sermões. Grande Conflito, página 294, diz assim: Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes. Olha só. Então, Miller não era um pregador que era somente analítico, que pesquisava, que tinha um intelecto extremamente agudo, fértil, lúcido. Não. Miller era alguém que pregava de profecias, mas era alguém que falava ao coração das pessoas. Que homem tremendo, que pregação tremenda. Reprovava-lhes os pecados, perturbando-lhes a satisfação própria. Só que Miller ele teve muita resistência. Muitas pessoas não acreditavam, fizeram chacota das pregações dele. Ele, às vezes, era perseguido e até ameaçado de morte pelas pregações que ele fazia. Então, certa vez, ele disse: olha, se eu estiver errado, por favor, prove nas Escrituras que eu estou equivocado. E ele disse o seguinte: se estamos errados, peço, mostre-nos em que consiste o nosso erro. Mostrai-nos pela palavra de Deus que estamos enganados. Temos sido bastante ridicularizados. Isso nunca nos poderá convencer de que estamos errados ou em erro. A palavra de Deus unicamente pode mudar nossas opiniões. Chegamos às nossas conclusões depois de refletir maduramente e muito orar e ao vermos sua evidência nas Escrituras. Então, Miller diz o seguinte: tá, vocês discordam de mim? Não me persigam, não me caluniem, mas provem, abra a Bíblia, interprete os textos e diga que eu estou equivocado, que eu estou errado. É interessante o seguinte, uma frase que me chamou muita atenção ao estudar esse capítulo foi essa frase aqui. Miller falava muito da volta de Jesus Cristo, mas muitas pessoas resistiram e até perseguiram a Guilherme Miller. E no Grande Conflito, página 297, diz: os que não amam o Salvador é que não desejam sua vinda. Que não desejam sua vinda. O grande ponto não era a questão só de marcação de data de Miller, era a ênfase que ele estava dando sobre a volta de Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós amamos Jesus Cristo, nós vamos alimentar esse encontro todos os dias, esse reencontro todos os dias em nosso coração. Quem ama Jesus Cristo, ama a sua volta. Olha que coisa simples, né, gente? Quem ama Jesus Cristo, ama a sua volta. Quem ama Jesus Cristo, não ama mais o conforto temporal do que a vida eterna. Quem ama a volta de Jesus Cristo, não procura uma prosperidade ilusória, como se o céu fosse aqui, e a gente deixa o céu em segundo plano. Quem ama a volta de Jesus Cristo demonstra isso por suas decisões presentes.
Quem tem esperança na futura volta de Jesus à Terra, vive o presente de maneira que molde, ou seja, moldado por essa esperança. Quem vive esperando a volta de Jesus Cristo não é indiferente. Quem vive esperando a volta de Jesus Cristo não é mundano. Quem vive esperando a volta de Jesus Cristo não é um progressista. Quem vive esperando a volta de Jesus Cristo não é um liberal, porque faz de tudo para se preparar para esse encontro. Porque esse encontro arde no nosso coração. E eu quero convidar você a reafirmar essa esperança que nunca pode morrer no nosso coração. As dores, as tempestades, as dificuldades, as provações, as lágrimas, a separação das pessoas que nós mais amamos por meio da morte, vai afetar a nossa alma, vai mexer com a gente, vai chacoalhar nossas emoções. Mas espere um momento e pense. Nunca pare de alimentar em seu coração a certeza de que ele vai voltar. É possível que a gente cresça como crianças que caminhavam pelos corredores da igreja ouvindo isso. Depois a gente se torna adolescente, jovem, adulto e velho. Mas, por favor, nunca perca do seu coração, ou nunca deixe se apagar da sua alma essa certeza absoluta. A gente acredita que ele vai voltar porque saiu da boca dele. E o que sai da boca dele, ele cumpre. Nós não somos reféns das circunstâncias e nem vítimas de especulações proféticas. Nós somos aqueles que vivem de maneira segura, porque, acima de tudo, o que nos mantém vivo nessa esperança não somos vídeos especulativos, querendo marcar datas novas sobre a volta de Jesus. Não é isso que nos alimenta. O que nos alimenta não são os pregadores apocalípticos que exageram e que distorcem as coisas. O que nos segura não é o alarmismo de alguns, queremos antecipar a perseguição. Não é isso que nos alimenta. O que nos alimenta e que nos mantém firmes, seguros e convictos, inabaláveis a respeito da volta de Cristo, é que ele simplesmente prometeu. E as promessas de Deus, elas são suficientes para nós. Aleluia. Aleluia. As promessas de Deus são suficientes para nós. Eu concluo com esses dois pensamentos finais do livro Grande Conflito desse capítulo. Ela diz o seguinte: em vista do testemunho da inspiração, como ousam os homens ensinar que o Apocalipse é um mistério fora do alcance da inteligência humana? É um mistério revelado, um livro aberto. O estudo do Apocalipse encaminha o espírito às profecias de Daniel. E ambos apresentam importantíssimas instruções dadas por Deus ao homem relativas a fatos a acontecerem no final da história deste mundo. Mas a pergunta é, por que às vezes existe uma exagerada, às vezes há pelo menos 3 coisas sobre profecias. Primeira delas, algumas pessoas apresentam mais os dados do que a pessoa de Jesus Cristo. Isso é um equívoco. Segundo problema é que existem aqueles que fazem o alarmismo constante, olhando mais para as mídias sociais, olhando mais para as notícias do que para o texto bíblico. E a terceira coisa, terceiro ponto aqui, é a indiferença de alguns em relação às profecias bíblicas. Então você tem esses 3 problemas. Falta de Cristo na profecia, exagero e especulação ou indiferença. A pergunta que fica é, se o livro de Daniel e Apocalipse, especialmente Apocalipse, são tão importantes para nós, por que isso acontece? Ellen G. White responde. Olha o que ela diz no final desse capítulo que nós estamos estudando. Ela diz o seguinte: ninguém necessita estar em trevas no que respeita àquilo que está para vir sobre a terra. Por que, pois, está dilatada ignorância com respeito a uma parte importante das Sagradas Escrituras, a que ela se refere ao Apocalipse? É o resultado de um esforço estudado
do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Então, essa confusão toda em relação às profecias é porque Satanás ele quer ocultar os seus enganos. Por esta razão, Cristo, o revelador do livro do Apocalipse, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia. Percebe? Percebe que Jesus Cristo diz o seguinte, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias deste livro. Toda a Bíblia deve ser lida. Mas para o nosso tempo do fim, você lê toda a Bíblia e lê um pouco mais, estuda um pouco mais o livro do Apocalipse, porque ali estão revelados os enganos de Satanás, e não somente a revelação dos seus enganos, mas ali existem bênçãos prometidas para você. Que Deus te abençoe. Que essa incrível jornada do estudo do grande conflito, nos leve a uma experiência real com Deus. Que nosso coração seja aquecido por essa bendita esperança do seu retorno, e que em cada quadro profético a gente possa ver o Cordeiro de Deus que foi morto e o Rei dos Reis que virá. Que Deus abençoe você. Começamos agora a semana, que essa semana seja muito especial. Aconteça o que acontecer, segura nas mãos daquele que nunca falha. Alimente seu coração às promessas e tenha certeza que, independentemente dos seus dias, ele vai cumprir a promessa. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Um forte abraço e a gente se vê amanhã, às 5 da manhã, na sala 57. Deus os abençoe. Tudo bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Lucas, muito obrigado aí pela mensagem poderosa de hoje, né? As profecias nos levando a Jesus, né? Nosso coração está aquecido para um novo dia na companhia de Jesus sempre, né? Pastor, ora por nós então, finalizando a mensagem. Oro sim, amigo, oro sim. Querido Deus, que privilégio poder acordar e ter em nossa mente o primeiro pensamento nos levando a Jesus Cristo. E isso, sem dúvida nenhuma, é obra do Espírito Santo. Mas nós queremos, ó Deus, que essas impressões e que esse desejo de intimidade com Cristo aumente durante todo esse dia. Obrigado por nós estudarmos esse capítulo tão essencial e importante na história da nossa igreja e também na história da humanidade. Porque Guilherme Miller, sem dúvida nenhuma, deu uma contribuição muito relevante quando colocou os nossos olhos dentro da profecia. É claro que nem tudo que ele falou e disse estava correto, mas nós sabemos que, de um certo modo, o Senhor usou aquele homem em que a sua sepultura está sendo guardada pelo anjo, e que quando Cristo voltar, ele irá se levantar. Nos ajuda, a Deus, até a mesma sensibilidade que ele teve, a mesma persistência, a mesma entrega. Que nós sejamos estudantes profundos da palavra do Senhor, comprometidos com tudo aquilo que está escrito, mas que os nossos olhos sempre possam seguir aquilo que a profecia aponta, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que hoje, nesse dia, seja mais um dia para a gente se preparar para esse grande encontro, o que Cristo prometeu, e é nessa promessa que nós nos sustentamos, de que Ele vai voltar a essa terra novamente. Nós oramos pedindo uma bênção sobre todas as pessoas que pediram orações hoje, e também sobre a sala 57, em nome de Cristo. Amém. Amém, amém. Tudo bem, pastorzão, já me inscrevi lá no Instagram, no PR Lucas Alves. Tem um bocado de coisa lá, nota 1000. Nós temos neste momento aqui no Zoom 455 aparelhos conectados e no YouTube, que eu estou olhando aqui, 3.500 aparelhos conectados. É muito importante que você se inscreva lá no PR Lucas Alves no Instagram e dá um joinha também aqui no YouTube, na programação, no culto de adoração de hoje da Sala 57, né? Porque isso é muito importante até para que alcance ainda mais pessoas. É o nosso convite ali. Muito obrigado, pastor, eu te amo, preciso do senhor para ser feliz, o senhor é parte visível de Deus
E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu? Um grande dia para o senhor aí no Newbold College. Um abraço a todos vocês, tenham um ótimo dia. Forte abraço. Obrigado, muito bem, que bênção maravilhosa ouvir a palavra do Senhor nas primeiras horas da manhã, buscando aí o batismo do Espírito Santo. Gabriel, você vai dar o bom dia com alegria e daqui a alguns minutinhos vai encerrar a sala, porque eu estou indo. Grande abraço para todo mundo. Tá certo, meu amigo. Então, liberando vocês aqui, eu desejo a todos um bom dia com alegria. Bom dia, Bom dia com alegria. Ana, você está sarada, você está curada. Ana, creia que Jesus está ao seu lado. Se inscrever no canal, todos o sininho. Bom dia com alegria. Com alegria. Bom dia, Gabriel. Deus abençoe. Menino de Vai dar tchau para ouro. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Deus abençoe. Deus, amém. Amanhã. Tchau. Semana. Tchau. Tchau.